Eu vou ensinar a fazer o tapete. Vocês troquem de cor a hora que vocês quiserem, aí é a gosto. Ele é feito em barbante. Se for um barbante número 6, a agulha é a número 4. E se for um barbante número 8, é a agulha número 5. Eu vou usar um barbante número 6, então eu vou usar a agulha número 4. Vamos lá, então? Eu vou fazer com o barbante lilás e aí vocês façam da cor que quiser. Primeira coisa, fazer um laço mágico. Fazer um laço mágico. Com um ponto, nós vamos colocar mais um ponto só. Vamos subir uma correntinha. E dentro deste laço, nós vamos colocar 12 pontos baixos. Então, eu já tenho um ponto aqui. Eu vou fazer mais 11 pontos baixos. Onze pontos baixos aqui dentro. E assim eu vou fazendo os meus pontos até completar 12. Eu já tenho um da correntinha que eu subi, e já tenho mais 2. Eu vou completar aqui até um total de 12 pontos baixos. Feitos os meus 6 pontos baixos, eu puxo aqui o fio menor para fechar a argolinha. E na primeira correntinha aqui que foi feita, eu fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas, porque eu vou levantar mais 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu vou fazer um ponto alto aqui. No entanto, eu não vou dar a última laçada. Vou deixar essa laçada na agulha e não vou fazer a última laçada. Vou fazer novamente um ponto alto, não dou a última laçada, fico com 3 pontos na agulha e fecho todos juntos, formando assim um ponto pipoca. 1, 2, 3 correntinhas de espaçamento, né? Porque nós vamos fazer pontos pipoca nessa carreira. E eu pulo um ponto de base. No próximo ponto, eu faço metade de um ponto pipoca, de um ponto alto, aliás, né? Porque nós vamos formar o pipoca. O segundo ponto alto também pela metade. E o terceiro ponto alto também pela metade, deixando as correntinhas aqui na agulha. Feitos os 3 pontos, eu prendo todas juntas, tá? Então, desta forma, espaçamento de 3 correntinhas, pulo uma correntinha aqui na base, e eu vou formar desta forma 6 pontos pipoca nesta carreira. Fiz aqui, então, os meus 6 pontos pipoca, um ponto pipoca, pulo um ponto pipoca, pulo um ponto da carreira de base, com espaçamento de 3 correntinhas. Cheguei no meu último ponto, minhas 3 correntinhas, e eu fecho aqui, então, a minha carreira no ponto pipoca com um ponto baixíssimo, para darmos, então, início à nossa segunda carreira. Aqui na segunda carreira, nós vamos começar com 2 pontos pipoca em cima dessa correntinha de separação. Então, nós temos que chegar até lá. Nós vamos introduzir a agulha aqui, fazer um ponto baixíssimo, introduzir a agulha aqui, fazer um ponto baixíssimo, chegando então até a nossa correntinha. Vamos fazer 1, 2, 3 pontos, que equivalem a um ponto alto, e naquele mesmo sistema, nós vamos fazer metade de um ponto alto, outra metade de um ponto alto, e vamos fechar tudo junto, formando um pipoca. Agora, nós vamos dar um espaçamento de 2 correntinhas, e aqui mesmo nós vamos fazer outro pipoca.
metade, metade e outra metade. E vamos fechar tudo junto, formando assim mais um pipoca. Então, nós teremos 2 pipocas, um espaçamento de 2 correntinhas, e aqui também um espaçamento de 1, 2 correntinhas, e da mesma forma, nós vamos fazer aqui mais 2 pontos pipoca. Voltando, que alguma coisa ali deu errado. Então, aqui eu tenho metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto. Agora, eu fecho tudo. Faço um espaçamento de 2 correntinhas e faço aqui o outro ponto alto. Então, são outro pipoca. Então, são 2 pipocas, 2 correntinhas, espaçamento novamente de 2 correntinhas, 2 pipocas, sempre espaçando com 2 correntinhas até o final da carreira. Terminada a segunda carreira, fiz aqui as minhas 2 últimas correntinhas e prendo aqui com um ponto baixíssimo no ponto pipoca para dar início à terceira carreira. Caminhei aqui até chegar à minha correntinha de espaçamento, já levantei o meu ponto alto, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, e aqui dentro eu vou fazer da mesma forma 2 pontos pipoca com um espaçamento de 2 correntinhas. Vamos fazer os 2 pontos e eu volto com vocês. Fiz os meus 2 pontos pipoca dentro dos 2 pontos pipocas de baixo. E agora, com espaçamento aqui de 2 correntinhas, agora eu vou passar para o outro espaçamento. O que que eu faço? Eu faço aqui só uma correntinha de espaçamento e faço mais 2 pipocas aqui. Então, entre os pipocas, 2 correntinhas de espaçamento. Acabei o meu casal de pipoca, eu faço uma correntinha só de espaçamento e vou fazer o outro casal de pipoca, mas também com, aqui entre eles, 2 correntinhas de espaçamento. Vamos assim até o final desta carreira. Então, aqui, tô terminando a minha carreira. Entre o casal de pipoca, nós fazemos 2 correntinhas, vamos pular para o outro bloco, né? Para outra corrente de base, outra correntinha de base, espaçamento de base. Aí, nessa troca, nós fazemos uma só correntinha. Entre os dois, 2, e agora, como nós vamos pular, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para encerrar esta carreira. E agora, nós vamos começar a carreira dos leques. Caminhei até, com ponto baixíssimo, até aqui, a correntinha de espaçamento. Levantei 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazer outro ponto alto aqui, porque agora nós damos início aos lequinhos. Fiz 2 pontos altos. Faço um espaçamento de 2 correntinhas e faço aqui novamente 2 pontos altos. Ficando assim com um lequinho no meio do casal de ponto pipoca. Faço um espaçamento de uma correntinha e vou pular para o próximo casal de ponto pipoca. Esse espaçamento aqui a gente pulou com correntinha. A gente passa para o próximo casal. Para o próximo casal, a mesma coisa. Nós vamos fazer 2 pontos altos, um espaçamento de 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Aí, a gente pula com uma correntinha e vamos para o próximo casal, assim até o final desta carreira. Vocês, então, percebam que nesta carreira nós trabalhamos só entre os casais de ponto pipoca.
por toda a carreira. Tem um casal, a gente fez o lequinho, pulou com uma correntinha, tem o casal, a gente fez o lequinho com espaçamento de 2 correntinhas, até o final da carreira fiz uma correntinha e agora eu prendo aqui com um ponto baixíssimo para dar início à próxima carreira de lequinhos, né? Vamos caminhar até aqui e começar a próxima carreira. Vocês então percebam que nesta carreira nós trabalhamos só entre os casais de ponto pipoca. Por toda a carreira. Tem um casal, a gente fez o lequinho, pulou com uma correntinha, tem o casal, a gente fez o lequinho com espaçamento de 2 correntinhas, até o final da carreira fiz uma correntinha e agora eu prendo aqui com um ponto baixíssimo para dar início à próxima carreira de lequinhos, né? Vamos caminhar até aqui e começar a próxima carreira. Caminhei aqui com um ponto baixíssimo, já levantei a minha primeira correntinha para fazer o segundo ponto alto. Segundo ponto alto, né? Então, eu tenho 2 pontos altos novamente no meio do lequinho, espaçamento de 1, 2 pontos e faço novamente 2 pontos altos aqui, formando o meu lequinho dentro do lequinho. Da mesma forma, 2, espaçamento de 2, 2, espaçamento de 2. A única diferença nesta carreira é que agora nós vamos dar um espaçamento de 2 correntinhas até o próximo lequinho. Nós vamos trabalhar a partir de agora só dentro dos lequinhos. Então, aqui eu faço 2 pontos altos, espaçamento de 2 correntinhas e o próximo espaçamento também de 2, tá? Então, a única diferença é que aqui foi o espaçamento de 1 e agora nós vamos dar o espaçamento de 2, certo? Sempre trabalhando só dentro do lequinho. Vamos até o final desta carreira. Então, aqui nesta carreira, finalizei com ponto baixíssimo. Então, foi feita desta forma. 2 pontos altos, separação de 2 correntinhas, 2 pontos altos, separação de 2 correntinhas, sempre trabalhando lequinho sobre lequinho, ok? Vamos dar início, então, à próxima carreira. Caminhei aqui com ponto baixíssimo até o meio do meu lequinho. E agora, nesta carreira, nós vamos fazer, ao invés de 2 pontos altos dentro do lequinho, nós vamos fazer 3 pontos. Então, já tenho 1, 2, 3 pontos altos e 2 correntinhas. E aqui dentro do meu lequinho, né, que eu tô subindo lequinho sobre lequinho, eu faço também 3 pontos altos. Então, agora, ao invés de 2, são 3. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Pulamos com 2 correntinhas e vamos para o próximo lequinho. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Pulamos com 2 correntinhas para o próximo lequinho e assim por toda esta carreira. Carreira finalizada, agora nós colocamos 3 pontos dentro do lequinho, né? Com espaçamento de 2, 3 lequinhos, espaçamento de 2, 3 aqui, novamente pontos altos. E assim, então, a gente vai até o final da carreira, né? São 3 pontos altos, espaçamento de 2 e os outros pontos altos. Espaçamento de 2 e agora eu fecho aqui no meu primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Então, o que acontece? A base do tapete já está pronta. A partir daqui, não tem mais receita, né? Você segue por você mesmo, pelo tamanho que você quer deste tapete, do tamanho que você quiser, das cores que você quiser. O que acontece é que nesta base e até o final do tapete, vocês vão colocar 2 correntinhas aqui de separação, sempre. E entre os lequinhos também, sempre, 2 correntinhas de separação.
Então, sempre aqui 2 correntinhas e aqui sempre 2 correntinhas até o final do tapete. Dentro do lequinho, sempre 3 pontos altos. Não vai mudar. Dentro aqui, só vai 3 pontos altos. Só que agora, a gente começa os aumentos. Começou aqui com 2, né? Agora, nós temos 3 pontos. E agora, nós vamos com 4 pontos. O que a gente vai fazer? Vai andar. Começamos aqui neste vão do primeiro, entre o primeiro e o segundo ponto do lequinho. Nós vamos para o próximo vão. Vamos fazer um ponto baixíssimo, né? Que nós vamos caminhar. E aqui, 3 pontos altos, que equivale a um ponto alto. 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui eu já tenho um ponto, que é o que vai equivaler ao quarto. Aqui dentro, nós vamos colocar 3, porque conforme eu falei, sempre somente 3 pontos altos dentro do lequinho. Então, eu coloco 3 aqui dentro e eu já tenho o meu quarto aqui fora. Preso, pulei um, ele vai preso no segundo. Aqui dentro eu faço 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3. 3, eu preciso de mais um aqui para completar o quarto. Então, eu vou usar este ponto. Então, a partir de agora, eu tenho 4 pontos altos em cada lequinho. Eu uso o do pulo 1, uso o próximo, 3 aqui dentro, 3 aqui dentro, uso o próximo e fica um vazio. 4 pontos agora eu tenho. Como eu falei, sempre 2 correntinhas de separação e faço aqui o mesmo sistema. Pulo o primeiro vão, entro no segundo vão, faço aqui meu primeiro ponto, 3 aqui dentro, 2 correntinhas de separação, 3 aqui dentro e uso um aqui. O que vai acontecendo a partir daí? Vai acontecendo que ele vai aumentando automaticamente. Então, eu sempre vou usar a correntinha de fora. Aqui eu cheguei com 4 pontos, eu tenho meus 4 pontos, né? Então, como eu só posso pôr 3 aqui dentro, eu uso as 2 de fora. O primeiro sempre vago o primeiro. A gente usa as outras correntinhas. E assim, automaticamente, ele vai aumentando, tá vendo? Cheguei aqui com os meus 2 pontos de separação, pulo o primeiro vão, entro no segundo, começo a fazer todas as correntinhas, os meus pontos altos, coloco 3 aqui dentro do lequinho, 2 correntinhas, 3 pontos altos e sigo ele com ponto alto, deixando o último sem usar. E na próxima carreira vai acontecer a mesma coisa. Eu vou deixar de usar o primeiro, vou completar com os próximos e assim automaticamente os pontos vão aumentando. Então, assim você vai aumentando todo o seu trabalho. Agora aqui eu tenho 4, na próxima carreira, quando eu terminar, ela vai terminar aqui. Eu vou pular esse vão, porque eu não uso esse vão. Aí, aqui vai ser o número 1, 2, mais 3 aqui dentro, 5. E assim aumentou para 5. E na próxima vai aumentar para 6, para 7. E assim você faz até o tamanho que você quiser. Eu vou voltar com vocês ao final desta carreira aqui, para vocês verem como na próxima fica a carreira de 5 pontos no lequinho. Cheguei ao final desta carreira, então eu pulei este primeiro ponto, uso o próximo, coloco 3 dentro do leque, separo com 2 pontos, 3 dentro do leque, uso este ponto e deixo o último vazio. Terminei a minha carreira, eu não uso este.
Então, eu vou passar para o próximo com um ponto baixíssimo, né? Pra gente andar para o próximo e começar no próximo. Então, primeiro ponto eu não utilizo, vou começar a partir do próximo ponto. Correntinhas que equivalem a um ponto alto e vou usar mais um que tem aqui. Então, eu vou usar todos que tem aqui, só não vou usar o primeiro. Pulo o primeiro, tem mais dois, uso mais dois. Agora, eu passo para dentro do leque. Como já foi falado, dentro do leque só vai ser colocado 3 pontos altos. E a gente não vai fugir da regra da base do tapete. 3 pontos, 2 correntinhas de separação, sempre também. Aqui nós vamos colocar, então, mais 3 pontos que vão formar, assim, o nosso lequinho, né? Então, eu tenho mais 1, 2, 3. Uso o restante dos meus pontos. Uso o primeiro, uso o segundo e não vou usar o último. Então, a regra é não usar o primeiro e não usar o último. 2 correntinhas de separação, como regra também na nossa base, e eu sigo no mesmo esquema. Pulo o primeiro e utilizo os outros pontos, independente de quantos sejam, né? Porque mais pra frente do nosso tapete lá, vai ficar bem maior a quantidade de pontos. 3 aqui dentro, e assim eu sigo sucessivamente, sempre dessa forma. Se utilizando desta base, deste pensamento, não usar o primeiro, completa os próximos, 3, 3. Utiliza os pontos, esquece o último, 2 correntinhas, e indo desta forma, ele vai aumentando, 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 automaticamente. Automaticamente, ele vai crescendo até o tamanho que você quiser, tá? Então, sempre não utilizando o último e sempre não utilizando o primeiro, então é automático o aumento. Você pode aí sentar no seu sofá sossegada e fazer do tamanho que você quiser. E para finalizar o tapete, né, fazer o barrado do tapete, aqui o acabamento final dele, né, também é bem simples, é só andar o tapete todo, aqui a volta toda, com o ponto baixo. Então, faz de conta aqui que eu já terminei meu tapete, é o tamanho que eu quero, tá tudo certo, finalizei. Agora, eu vou terminar, né, fazer o acabamento com o ponto baixo aí também, da cor que você quiser. Eu vou pegando ponto a ponto aqui, vou fazendo o ponto baixo, aqui dentro são 2 pontos, né? Que a gente veio usando ali a separação de 2 pontos, e assim eu vou caminhando por todo o meu trabalho, somente com o ponto baixo, dando este acabamento aqui, tá? Então, é isso, finalizando assim o nosso tapete. E eu já tenho o meu quarto aqui fora, preso, pulei um, ele vai preso no segundo. Aqui dentro eu faço 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3. 3, eu preciso de mais um aqui para completar o quarto. Então, eu vou usar este ponto. Então, a partir de agora, eu tenho 4 pontos altos em cada lequinho. Eu uso o do pulo 1, uso o próximo
3 aqui dentro, 3 aqui dentro, uso o próximo e fica um vazio. 4 pontos agora eu tenho. Como eu falei, sempre 2 correntinhas de separação e faço aqui o mesmo sistema. Pulo o primeiro vão, entro no segundo vão, faço aqui meu primeiro ponto, 3 aqui dentro, 2 correntinhas de separação, 3 aqui dentro e uso um aqui. O que vai acontecendo a partir daí? Vai acontecendo que ele vai aumentando automaticamente. Então, eu sempre vou usar a correntinha de fora. Aqui eu cheguei com 4 pontos, eu tenho meus 4 pontos, né? Então, como eu só posso pôr 3 aqui dentro, eu uso as 2 de fora. O primeiro sempre vago o primeiro. A gente usa as outras correntinhas. E assim, automaticamente, ele vai aumentando, tá vendo? Cheguei aqui com os meus 2 pontos de separação, pulo o primeiro vão, entro no segundo, começo a fazer todas as correntinhas, os meus pontos altos, coloco 3 aqui dentro do lequinho, 2 correntinhas, 3 pontos altos e sigo ele com ponto alto, deixando o último sem usar. E na próxima carreira vai acontecer a mesma coisa. Eu vou deixar de usar o primeiro, vou completar com os próximos, e assim automaticamente os pontos vão aumentando. Então, assim você vai aumentando todo o seu trabalho. Agora aqui eu tenho 4, na próxima carreira, quando eu terminar, ela vai terminar aqui. Eu vou pular esse vão, porque eu não uso esse vão. Aí, aqui vai ser o número 1, 2, mais 3 aqui dentro, 5. E assim aumentou para 5. E na próxima vai aumentar para 6, para 7. E assim você faz até o tamanho que você quiser. Eu vou voltar com vocês ao final desta carreira aqui, para vocês verem como na próxima fica a carreira de 5 pontos no lequinho. Cheguei ao final desta carreira, então eu pulei este primeiro ponto, uso o próximo, coloco 3 dentro do leque, separo com 2 pontos, 3 dentro do leque, uso este ponto e deixo o último vazio. Terminei a minha carreira, eu não uso este. Então, eu vou passar para o próximo com um ponto baixíssimo, né? Pra gente andar para o próximo e começar no próximo. Então, primeiro ponto eu não utilizo, vou começar a partir do próximo ponto. Correntinhas que equivalem a um ponto alto e vou usar mais um que tem aqui. Então, eu vou usar todos que tem aqui. Aqui, tô terminando a minha carreira. Entre o casal de pipoca, nós fazemos 2 correntinhas, vamos pular para o outro bloco, né? Para outra corrente de base, outra correntinha de base, espaçamento de base. Aí, nessa troca, nós fazemos uma só correntinha. Entre os dois, 2, e agora, como nós vamos pular, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para encerrar esta carreira. E agora, nós vamos começar a carreira dos leques. Caminhei até, com ponto baixíssimo, até aqui, a correntinha de espaçamento. Levantei 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazer outro ponto alto aqui, porque agora nós damos início aos lequinhos. Fiz 2 pontos altos. Faço um espaçamento de 2 correntinhas e faço aqui novamente 2 pontos altos. Ficando assim com um lequinho no meio do casal de ponto pipoca. Faço um espaçamento de uma correntinha e vou pular para o próximo casal de ponto pipoca. Esse espaçamento aqui a gente pulou com correntinha. A gente passa para o próximo casal. Para o próximo casal, a mesma coisa. Nós vamos fazer 2 pontos altos, um espaçamento de 2 correntinhas e mais 2 pontos altos.
Aí a gente pula com uma correntinha e vamos para o próximo casal, assim até o final desta carreira. Vocês então percebam que nesta carreira nós trabalhamos só entre os casais de ponto pipoca. Por toda a carreira. Tem um casal, a gente fez o lequinho, pulou com uma correntinha, tem o casal, a gente fez o lequinho com espaçamento de 2 correntinhas, até o final da carreira fiz uma correntinha e agora eu prendo aqui com um ponto baixíssimo para dar início à próxima carreira de lequinhos, né? Vamos caminhar até aqui e começar a próxima carreira. Vocês então percebam que nesta carreira nós trabalhamos só entre os casais de ponto pipoca. Por toda a carreira. Tem um casal, a gente fez o lequinho, pulou com uma correntinha, tem o casal, a gente fez o lequinho com espaçamento de 2 correntinhas, até o final da carreira fiz uma correntinha e agora eu prendo aqui com um ponto baixíssimo para dar início à próxima carreira de lequinhos, né? Vamos caminhar até aqui e começar a próxima carreira. Caminhei aqui com um ponto baixíssimo, já levantei a minha primeira correntinha para fazer o segundo ponto alto. Segundo ponto alto, né? Então, eu tenho 2 pontos altos novamente no meio do lequinho, espaçamento de 1, 2 pontos e faço novamente 2 pontos altos aqui, formando meu lequinho dentro do lequinho. Da mesma forma, 2, espaçamento de 2, 2, espaçamento de 2. A única diferença nesta carreira é que agora nós vamos dar um espaçamento de 2 correntinhas até o próximo lequinho. Nós vamos trabalhar a partir de agora só dentro dos lequinhos. Então, aqui eu faço 2 pontos altos, espaçamento de 2 correntinhas e o próximo espaçamento também de 2, tá? Então, a única diferença é que aqui foi o espaçamento de 1 e agora nós vamos dar o espaçamento de 2, certo? Sempre trabalhando só dentro do lequinho. Vamos até o final desta carreira. Então, aqui nesta carreira, finalizei com ponto baixíssimo. Então, foi feita desta forma. 2 pontos altos, separação de 2 correntinhas, 2 pontos altos, separação de 2 correntinhas, sempre trabalhando lequinho sobre lequinho, ok? Vamos dar início, então, à próxima carreira. Caminhei aqui com ponto baixíssimo até o meio do meu lequinho, e agora, nesta carreira, nós vamos fazer, ao invés de 2 pontos altos dentro do lequinho, nós vamos fazer 3 pontos. Então, já tenho 1, 2, 3 pontos altos e 2 correntinhas. E aqui dentro do meu lequinho, né, que eu tô subindo lequinho sobre lequinho, eu faço também 3 pontos altos. Então, agora, ao invés de 2, são 3. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Pulamos com 2 correntinhas e vamos para o próximo lequinho. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Pulamos com 2 correntinhas para o próximo lequinho e assim por toda esta carreira. Carreira finalizada, agora nós colocamos 3 pontos dentro do lequinho, né? Com espaçamento de 2, 3 lequinhos, espaçamento de 2, 3 aqui, novamente pontos altos. E assim, então, a gente vai até o final da carreira, né? São 3 pontos altos, espaçamento de 2 e os outros pontos altos. Espaçamento de 2 e agora eu fecho aqui no meu primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Então, o que que acontece? A base do tapete já está pronta. A partir daqui, não tem mais receita, né? Você segue por você mesmo, pelo tamanho que você quer deste tapete, do tamanho que você quiser, das cores que você quiser.
O que acontece é que nesta base e até o final do tapete, vocês vão colocar 2 correntinhas aqui de separação, sempre. E entre os lequinhos também, sempre 2 correntinhas de separação. Então, sempre aqui 2 correntinhas e aqui sempre 2 correntinhas até o final do tapete. Dentro do lequinho, sempre 3 pontos altos. Não vai mudar. Dentro aqui, só vai 3 pontos altos. Só que agora a gente começa os aumentos. Começou aqui com 2, né? Agora nós temos 3 pontos. E agora nós vamos com 4 pontos. O que a gente vai fazer? Vai andar. Começamos aqui neste vão do primeiro, entre o primeiro e o segundo ponto do lequinho. Nós vamos para o próximo vão. Vamos fazer um ponto baixíssimo, né? Que nós vamos caminhar. E aqui, 3 pontos altos, que equivale a um ponto alto. 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui eu já tenho um ponto, que é o que vai equivaler ao quarto. Aqui dentro, nós vamos colocar 3, porque conforme eu falei, sempre somente 3 pontos altos dentro do lequinho. Então, eu coloco 3 aqui dentro. Eu vou ensinar a fazer o tapete. Vocês troquem de cor a hora que vocês quiserem, aí é a gosto. Ele é feito em barbante. Se for um barbante número 6, a agulha é a número 4. E se for um barbante número 8, é a agulha número 5. Eu vou usar um barbante número 6, então eu vou usar a agulha número 4. Vamos lá, então? Eu vou fazer com o barbante lilás e aí vocês façam da cor que quiser. Primeira coisa, fazer um laço mágico. Fazer um laço mágico. Com um ponto, nós vamos colocar mais um ponto só. Vamos subir uma correntinha. E dentro deste laço, nós vamos colocar 12 pontos baixos. Então, eu já tenho um ponto aqui. Eu vou fazer mais 11 pontos baixos. Onze pontos baixos aqui dentro. E assim eu vou fazendo os meus pontos até completar 12. Eu já tenho um da correntinha que eu subi, e já tenho mais 2. Eu vou completar aqui até um total de 12 pontos baixos. Feitos os meus 6 pontos baixos, eu puxo aqui o fio menor para fechar a argolinha. E na primeira correntinha aqui que foi feita, eu fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas, porque eu vou levantar mais 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu vou fazer um ponto alto aqui. No entanto, eu não vou dar a última laçada. Vou deixar essa laçada na agulha e não vou fazer a última laçada. Vou fazer novamente um ponto alto, não dou a última laçada, fico com 3 pontos na agulha e fecho todos juntos, formando assim um ponto pipoca. 1, 2, 3 correntinhas de espaçamento, né? Porque nós vamos fazer pontos pipoca nessa carreira. E eu pulo um ponto de base. No próximo ponto, eu faço metade de um ponto pipoca, de um ponto alto, aliás, né? Porque nós vamos formar o pipoca. O segundo ponto alto também pela metade. E o terceiro ponto alto também
pela metade, deixando as correntinhas aqui na agulha. Feitos os 3 pontos, eu prendo todas juntas, tá? Então, desta forma, espaçamento de 3 correntinhas, pulo uma correntinha aqui na base, e eu vou formar desta forma 6 pontos pipoca nesta carreira. Fiz aqui, então, os meus 6 pontos pipoca, um ponto pipoca, pulo um ponto pipoca, pulo um ponto da carreira de base, com espaçamento de 3 correntinhas. Cheguei no meu último ponto, minhas 3 correntinhas, e eu fecho aqui, então, a minha carreira no ponto pipoca com um ponto baixíssimo, para darmos, então, início à nossa segunda carreira. Aqui na segunda carreira, nós vamos começar com 2 pontos pipoca em cima dessa correntinha de separação. Então, nós temos que chegar até lá. Nós vamos introduzir a agulha aqui, fazer um ponto baixíssimo, introduzir a agulha aqui, fazer um ponto baixíssimo, chegando então até a nossa correntinha. Vamos fazer 1, 2, 3 pontos, que equivalem a um ponto alto, e naquele mesmo sistema, nós vamos fazer metade de um ponto alto, outra metade de um ponto alto, e vamos fechar tudo junto, formando um pipoca. Agora, nós vamos dar um espaçamento de 2 correntinhas, e aqui mesmo nós vamos fazer outro pipoca. Metade, metade, e outra metade. E vamos fechar tudo junto, formando assim mais um pipoca. Então, nós teremos 2 pipocas, um espaçamento de 2 correntinhas, e aqui também um espaçamento de 1, 2 correntinhas, e da mesma forma, nós vamos fazer aqui mais 2 pontos pipoca. Voltando, que alguma coisa ali deu errado. Então, aqui eu tenho metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto. Agora, eu fecho tudo. Faço um espaçamento de 2 correntinhas e faço aqui o outro ponto alto. Então, são outro pipoca. Então, são 2 pipocas, 2 correntinhas, espaçamento novamente de 2 correntinhas, 2 pipocas, sempre espaçando com 2 correntinhas até o final da carreira. Terminada a segunda carreira, fiz aqui as minhas 2 últimas correntinhas e prendo aqui com um ponto baixíssimo no ponto pipoca para dar início à terceira carreira. Caminhei aqui até chegar a minha correntinha de espaçamento, já levantei o meu ponto alto, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, e aqui dentro eu vou fazer da mesma forma 2 pontos pipoca com um espaçamento de 2 correntinhas. Vamos fazer os 2 pontos e eu volto com vocês. Fiz os meus 2 pontos pipoca dentro dos 2 pontos pipocas de baixo. E agora, com espaçamento aqui de 2 correntinhas, agora eu vou passar para o outro espaçamento. O que eu faço? Eu faço aqui só uma correntinha de espaçamento e faço mais 2 pipocas aqui. Então, entre os pipocas, 2 correntinhas de espaçamento. Acabei o meu casal de pipoca, eu faço uma correntinha só de espaçamento e vou fazer o outro casal de pipoca, mas também com, aqui entre eles, 2 correntinhas de espaçamento. Vamos assim até o final desta carreira. Então,